Olá, amigos ouvintes da Rádio Divulgar.net. Como vamos? Todos bem? Todo mundo tranquilo? Vamos nos preparar para mais uma nova leitura da revista O Reformador, que hoje nos traz umas orientações em relação ao espiritismo e o espiritualismo e também sobre a mediunidade. Um texto muito bonito, muito esclarecedor, que com certeza vai tirar dúvidas de todos nós. A revista, como eu falei, é a revista O Reformador, do ano 134, 2252, novembro de 2016. Esse exemplar tem leituras maravilhosas. Então vamos começar. O nosso autor de hoje é o Ricardo dos Santos Malta, com as referências de Herculano Pires, Geraldo Ataliba, Allan Kardec, logicamente, Evandro Noleto Bezerra, Cristiano Toshi, Deolindo Amorim e Leon Denis. Olha como é que nós estamos bem assessorados. Maravilha, né? Então vamos começar a nossa leitura de hoje. José Herculano Pires foi pontual ao afirmar que todos falam de espiritismo, bem ou mal, mas todos falam. Mas poucos o conhecem. O espiritismo, nascido ontem, nos meados do século passado, é hoje o grande desconhecido dos que o aprovam e louvam e dos que os atacam e criticam. Compreender a distinção entre espiritismo e espiritualismo é condição essencial para qualquer estudioso da matéria. Afirma o ilustre tributarista Geraldo Ataliba que não é possível desenvolver trabalho científico sem o emprego de um vocabulário técnico, rigoroso, objetivo e unívoco. Tratando-se de conhecimento científico, o mesmo rigor deve ser observado em matéria de espiritismo. Para coisas novas, precisamos de palavras novas. Assim o exige a clareza da linguagem, para evitarmos a confusão inerente ao sentido múltiplo dos mesmos termos. Pois bem, na introdução de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec elucida que o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa além da matéria é espiritualista. Interessante, né? Pode-se afirmar que todas as religiões são espiritualistas, porque todas as religiões acreditam em algo, né? À sua maneira, mas acreditam em algo a mais. O espiritualismo é um tipo de gênero que comporta espécies distintas uma das outras. Diz-se que todo espírita é necessariamente espiritualista, mas nem todos os espiritualistas são espíritas. Esse parágrafo aqui foi bem interessante. Todo espírita é necessariamente espiritualista, mas nem todos os espiritualistas são espíritas. Nesse interim, explica com propriedade Cristiano Toshi. Todo aquele que professa uma crença religiosa, seja ela qual for, é espiritualista. Mas só é espírita aquele que se esforça por estudar, compreender, assimilar e vivenciar os princípios da doutrina espírita em sua pureza, tais como os espíritos superiores nos ensinaram, por meio das obras codificadas por Allan Kardec, que são 5: o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, Céu, Inferno e Gênesis. Nesses 5 livros estão as codificações de Allan Kardec. De fato, não há outro espiritismo senão o codificado por Allan Kardec. Conforme exposto em O Livro do Espírito e demais obras básicas, como há pouco citei, não há baixo nem alto espiritismo, muito menos espíritos kardecistas ou de mesa branca.
espiritismo de terreiro, entre outras terminologias inadequadas. A gente tem o hábito de falar, né? Eu sou espírita kardecista, para não nos confundir com outras religiões afro-africanas. Mas está errado. O Allan Kardec nos fala aqui que não há baixo nem alto espiritismo, muito menos espiritismo kardecista. E tais expressões permitem a falsa noção de que existe mais de uma doutrina espírita, que é inaceitável. A doutrina espírita é única, é a codificada pelo Allan Kardec e ponto. Portanto, ninguém está autorizado a acrescentar-lhe qualquer qualificativo ou de designação, pois não existe outro espiritismo. Tudo o que estiver em desacordo com a codificação não é espiritismo. Ou seja, todas as outras religiões, né? Ou todas as pessoas que tiverem uma ideia diferente da que está qualificada nos livros de codificação de Allan Kardec, não é espírita. Isso está muito claro nesse texto. Falando um pouquinho da mediunidade. A mediunidade é uma faculdade natural. Existe desde os primórdios da humanidade, não sendo um instrumento exclusivo de qualquer segmento religioso ou grupo particular. Quem nos fala isso é Deolindo Amorim. Ele fala assim: ora, não sendo a manifestação de espíritos um ato privativo do espiritismo, porque os espíritos se manifestam em qualquer lugar, desde que disponha de um médium. Está claro que, em boa lógica, não se deve ter a designação específica de prática espírita qualquer experiência mediúnica feita a esmo, empiricamente, sem relação com o espiritismo, cujos ensinos formam uma doutrina filosófica de consequências religiosas. Como bem disse o seu codificador Allan Kardec, o mediunismo faz parte do espiritismo, mas é preciso frisar que o mediunismo não é espiritismo. Olha que interessante essa colocação do Allan Kardec. O mediunismo faz parte do espiritismo, porém o mediunismo não é espiritismo, ou seja, todo médium não é espírita. Em toda parte, em todas as religiões onde existe um médico, existe manifestação. Assim o queiram, assim o permitam. Tá? Ainda no que toca à mediunidade, esclarece Leon Denis. Certas pessoas consideram, mas sem razão, a mediunidade um fenômeno peculiar aos nossos tempos. Negativo. A mediunidade realmente é de todos os séculos e de todos os países. Desde as idades mais remotas, existiram relações entre a humanidade terrestre e o mundo dos espíritos. Sempre houve essa ligação, essa relação entre a Terra e o mundo dos espíritos. Não se deve confundir o espiritismo, doutrina sistematizada por Allan Kardec, com a mediunidade, que é um instrumento de intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico. Ou seja, a mediunidade é um instrumento de intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico. Não é uma particularidade do espiritismo e nem de Allan Kardec. A doutrina espírita possui as suas bases delimitadas nas obras fundamentais. Só poderá ser considerado espírita, isso fica bem interessante para a gente, essa colocação aqui do Allan Kardec, só poderá ser considerado espírita aquele que se esforça por estudar, compreender, assimilar e vivenciar os seus princípios. Então não é só ser médium, receber, como a gente fala na língua popular, receber um espírito, baixar um espírito, tem várias expressões, né? Que a gente pode dizer que somos espíritas. Não, a mediunidade ela é do mundo todo, de todas as religiões, de todas as nações. Todos somos médiuns. Uns desenvolvem, outros não.
Uns desenvolvem para o bem, outros desenvolvem para o mal. Uns desenvolvem dentro da codificação do Allan Kardec e outros desenvolvem dentro de outras religiões, de outras seitas. Mas o médium, ele é igual. Ele só muda o seu comportamento, a quem ele dá permissão à comunicação. Aí ele se identifica em qual segmento de religião ele está. Quando você vê a quem ele dá permissão para a sua comunicação. É onde acontece a definição de onde esse espírita, qual o local que esse espírita frequenta, na verdade. Então, ele fala aqui, né? Temos que estudar, temos que compreender, assimilar e vivenciar os seus princípios. O espiritismo não se confunde com as outras espécies de gênero espiritualismo. Em vista disso, não se deve associar a doutrina espírita às religiões tais como Umbanda, Candomblé, catolicismo, judaísmo, budismo, protestantismo, entre outras. Embora não possamos deixar de registrar que toda crença é respeitável, desde que sincera e quando conduz à prática do bem. Olha só, dentro da nossa, de todas as manifestações, não importa qual a religião se encontre, não importa como esse médium se entende e se vê. No momento em que ele passa a trabalhar no bem, ele é respeitado, não importa onde ele esteja. Está trabalhando no bem, para o bem, ele é extremamente respeitado e recebido em qualquer lugar. Disso resulta que é desarrosado o uso das expressões espiritismo de Umbanda, espiritismo de terreiro, espiritismo de mesa branca, etc. As obras mediúnicas ou anímicas que buscam associar a doutrina espírita a outras expressões do espiritualismo só conseguem criar confusões de ordens doutrinárias, razão pela qual devemos nos precaver destas tentativas levianas que a todo instante pululam no movimento espírita. Então, eu sempre falo nas minhas colocações, nas minhas conversas, nas minhas leituras edificantes, que nós precisamos tomar muito cuidado com onde nós andamos, com quem andamos, o que falamos, o que pensamos e como agimos. Esse é o diferencial da nosso posicionamento de crescimento espiritual. Não importa qual religião, não importa qual seita, como as pessoas falam, não importa qual seara. O que importa é a tua atitude, é o que você faz de bem para o seu irmão, para o seu próximo. Lembrando que o espírita, ele precisa seguir as características da codificação do livro dos Espíritos, ou de todos os livros, né? Que são 5, como já frisei, da doutrina. Os princípios da doutrina estão nas obras codificadas. Para você se considerar espírita, eu sou espírita, eu tenho que seguir as leis da codificação. Preciso seguir. Preciso estudar, preciso entender, preciso apoiar, preciso colocar em prática. Mas, porém, para eu ser espiritualista, eu posso ser de qualquer outro segmento. Porque todo espiritualista, ele tem um segmento. E inclusive aqui foi colocado que nem todos os espiritualistas são espíritas. Porém, todos os espíritas são espiritualistas. Isso é muito bom a gente memorizar, tá? E concluindo, cumpre ao espírita fundar o estudo e a análise das obras fundamentais, que eu acabei de falar.
a fim de que consiga distinguir o que é espiritismo das outras formas de expressão do espiritualismo, evitando assim a infiltração de elementos estranhos ao corpo doutrinário organizado por Allan Kardec. Gente, eu fiquei encantada com esse achado na revista O Reformador. Ele deixa muito claro, ele explica muito bem. Né? Também olha as personalidades que estão nos orientando. Herculano Pires, né? Allan Kardec, Bezerra Noleto, Leon Denis. Só espírito de uma superioridade incrível, né? Então a gente precisa estudar mais essa nossa conversa de hoje, para que a gente possa entender melhor e definir, lembrando que, deixando bem claro, todos nós somos espiritualistas. Nem todo espiritualista é espírita, porém, todo espírita é espiritualista. E para você se considerar um espírita, você precisa estudar e colocar em prática as obras codificadas de Allan Kardec, repetindo para encerrar o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno e a Gênesis. Essas cinco obras, nós encontramos todas as respostas que precisamos para o nosso crescimento espiritual, para chegarmos à nossa evangelitude. Muito obrigada mais uma vez pela companhia de todos. Confesso que estou muito feliz em ter encontrado, ter tido a felicidade de encontrar esse achado na revista do Reformador, essa explicação fabulosa em o que é o espiritismo e o que é o espiritualismo. Eu espero ter tido condições de passar para vocês o que realmente a leitura se expressa e coloca. E mais uma vez, muito obrigada. Fiquem com Deus. Wanda Barros, para a Rádio Divulgar.net.